Show! Todos estão conseguindo visualizar a apresentação? Sim, Beleza. professor. Show! Obrigado, Brian. Hoje a aula é um pouquinho mais simples, apesar de ter bastante slides, mas o foco é nos conceitos principais. Por que a gente fala de temperaturas características? Porque são aquelas temperaturas que a gente vai... Opa, tá, show. Deixa eu desfazer aqui, achei que não estava funcionando. Que são a temperatura de cristalização, a temperatura de fusão e a de transição vítrea. Nós temos a TC, TM ou TF e a famosa TG. Muito bem. Quais são os principais fenômenos que a gente tem quando a gente está trabalhando com os polímeros? A cristalização, que nada mais é que depois que eu resfrio, eu vou ter uma fase sólida ordenada, ou seja, ele vai ser cristalino barra semicristalino. A fusão, que é quando eu vou fundir ele e deixar ele naquela forma pastosa, e a transição vítrea. Eu não vou entrar muito profundo na transição vítrea, porque eu vou dar um exemplo lá na frente e vocês todos vão visualizar como é que funciona. Porque ela, principalmente, ela não é facilmente visualizada em algumas temperaturas. Muitos desses materiais poliméricos, eles têm a sua transição vítrea em temperaturas negativas, então a gente naturalmente não visualiza. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Normalmente é um ciclo. Eu vou ter um material no estado líquido. Se eu começar a resfriar, ele vai passar pela cristalização ou pela transição vítrea e vai solidificar. Uma vez que eu entrar com temperatura aqui, no calor, eu vou aquecer esse material no estado sólido e vou fundir ele até ele chegar no estado líquido. Entendam que o líquido aqui, para os materiais poliméricos, é um líquido diferente do que se fosse como uma água. Muito bem, aqui tem umas explicaçõezinhas, mas o que vai acontecer? Quando os nossos polímeros forem amorfos, aquele primeiro tipo, eles têm apenas uma temperatura de transição vítrea, o TG ou TV. E aí tem a ver com o quê? Se essa temperatura de transição for maior do que a TG, o polímero é rígido. São aqueles plásticos duros que a gente vê normalmente. Se a temperatura for maior do que a temperatura de transição vítrea, o polímero passa por um estado borrachoso, bem como o nome diz. Ele se assemelha a uma borracha quando ela está quente. Muito bem, onde é que eu vejo esse fenômeno da TG? Se vocês pegarem, por exemplo, um disco daqueles de CD e DVD e quebrarem ele, colocarem os caquinhos no óleo, por exemplo, e começarem a aquecer ele, a partir de uma certa temperatura, ele vai começar a ficar meio cristal, vai ficar mais brilhoso ainda e fundido. É nessa temperatura no qual eu já começo a parar de identificar os meus caquinhos e começa a se transformar numa massa homogênea, é que está começando a ocorrer a transição vítrea. Isso acontece principalmente por quê? Porque a viscosidade do polímero diminui, ele fica mais massa e menos líquido. Aí depois nós temos, pros polímeros semicristalinos, eu tenho duas transições térmicas, ou seja, eu tenho duas mudanças devido à temperatura. Quais são elas? A mesma transição vítrea que a gente falou hoje, ou anteriormente, e principalmente a temperatura de fusão. Essa é a temperatura mais importante, porque ela vai fazer com que esses materiais se transformem nas peças, nos produtos que a gente normalmente vê, certo? Muito bem. Aí a gente costuma dizer o quê? Que a transição vítrea é um processo termodinâmico. Por que é termodinâmico?
porque precisa de tempo mais temperatura. E depois cinético, como o próprio nome diz ali, eu reforço a necessidade do tempo. Tempo em que formato? Movimento. Mas não vamos se apegar muito nesse detalhe aqui, nesse conceito. Normalmente, o que que vai acontecer? Todos os materiais metálicos, eles têm, por exemplo, um coeficiente de expansão térmica, que é significado por essa letra aqui. Esse valor, ele vai ser constante para uma ampla gama de temperaturas. Nos materiais poliméricos, isso não vai acontecer, ou seja, até eu chegar na temperatura de transição, eu tenho um valor. Depois da temperatura de transição vítrea, eu tenho outro valor maior. Só por isso. Enquanto aqui vai ser uma linha, vai ser sempre o mesmo valor. No material polimérico, ele vai dar um salto. Ele vai aumentar esse coeficiente de expansão. Muito bem. Então, temperatura de transição vítrea, a principal qualidade ou informação que eu posso associar é que eu vou estar falando de regiões amorfas. Como eu tenho materiais semicristalinos, eles têm uma região amorfa, mesmo que pequena. Então, aí diz aqui que é transição de segunda ordem, ou seja, não precisa absorver e nem liberar calor, então não é literalmente uma reação química, mas principalmente, o que que a transição vítrea faz com o meu polímero? Ela muda o volume, a densidade, ou seja, ele pode ficar mais denso, e as propriedades mecânicas e elétricas, que são aquelas propriedades que são interessantes da gente estudar lá quando estiver fazendo o trabalho barra seminário sobre polímeros. Muito bem. Aí vamos aqui uma série de considerações, e aí aqui nós temos exemplos. O que que esses gráficos estão nos mostrando? O volume específico, que seria um volume em milímetros cúbicos, por exemplo, e a temperatura em graus Celsius. E aí a gente tem uma TG e outra TG. O que isso significa? A alteração do volume que eu falei lá anteriormente. Nessa primeira linha, que que acontece? Eu tenho os materiais semicristalinos. O que que vai acontecer? Eu tenho esse formato como se desse uma subida muito drástica. Desculpa, os não cristalinos, os amorfos. Quando o polímero for semicristalino, ali na TG a mudança é menos drástica. Então ele faz simplesmente isso aqui, sendo aqui a TG. A cor não foi das melhores. Quando um material for cristalino, como se fosse um metal, percebam que, ó, é constante, ele vai subindo sem ressaltos. E aqui a gente tem exemplos em graus Kelvin, ou seja, tem que fazer aquela conversão lá do 273 para Celsius. Mas percebam que algumas dessas temperaturas aqui, até mais ou menos aqui, são todas negativas em graus Celsius. Então, elas são muito difíceis de ser observadas. Em compensação, o PVC, o poliestireno e o PMMA, eles têm uma transição vítrea perceptível em temperaturas de trabalho. Aí alguns exemplos aqui das constituições: poliestireno, PMMA, PET, policarbonato. Então, os fatores que afetam principalmente essa temperatura, a flexibilidade, ou seja, a possibilidade de rotacionar ou não. E aí, o que que vai acontecer? Quanto mais linear, mais flexível; quanto mais reticulado, mais rígido. Aí depois eu tenho a estrutura da cadeia principal,
a configuração se é cis, se é trans, isso provavelmente o Edmilson vai comentar com vocês. A existência ou não de ligações cruzadas, como, por exemplo, quando eu faço uma vulcanização, o uso de aditivos e o grau de polimerização. Se eles são copolímeros, se eles estão alternados ou em bloco, e assim por diante. Muito bem. Temperatura de fusão cristalina, a temperatura mais importante. Ela está sempre associada ao quê? A formação de cristais, que em materiais poliméricos normalmente eu chamo de cristalitos, que formam como se fossem os diamantes, ou os esferulitos, que são como se fossem esferas. Isso nada mais é do que são estruturas que vão nuclear e formar as regiões cristalinas, que nem eu estou comentando aqui. Por que que ela... Opa! O que vai ser a temperatura de fusão, então? Vai ser aquela no qual eu vou pegar o meu polímero, que vai estar provavelmente em estado sólido, vou aquecer ele e ele vai fundir. Fundir ele, o que eu vou fazer? Eu vou sujeitar ele a alguma maneira de conformar, dar forma para ele, com que ele se transforme naquilo que eu realmente preciso do material polimérico. Opa, e, por fim, a temperatura de degradação. O que essa temperatura é? Como o próprio nome diz, de degradar, de desmanchar. Ela é uma temperatura catastrófica, que é caracterizada pelo quê? O rompimento total das ligações do carbono com qualquer outro material. Ela é irreversível, então eu não tenho como, uma vez resfriando o material, refazer a estrutura e garantir alguma qualidade do material. Então, por isso que eu digo que ela é irreversível, ela é destrutiva em todo e qualquer material polimérico, desde uma fibra até um plástico e até mesmo um elastômero. Por que que eu uso a analogia do churrasco? Faz de conta que aqui é uma churrasqueira. Tem a churrasqueira aqui, coloquei o carvão, prendi fogo e deixei as carnezinhas cozinhando. O que acontece com o carvão no final do churrasco? Se Hein, degrada. Brian? Não, não é essa a resposta que eu quero. Isso é o óbvio. O que acontece no fim do churrasco com o carvão? Vira cinza? Muito bem. Ele vira cinza. Só cinza? Ele forma Ele também? muda a textura dele. Ok, tá. Então continua dentro de cinza. Ele forma algum gás, né? Ou gases, certo? Quando eu tô queimando, eu tô desmanchando ele. O que eu libero ali? O2, NH2, CO2. Principalmente isso. Mas o que é uma cinza, pessoal? Como é que eu caracterizo quimicamente uma cinza? Ou o que constitui uma cinza? Cinza nada mais é, pessoal, do que carbono simples. Carbono, carbono. Então, o que a temperatura de degradação faz? Ela transforma literalmente o meu polímero em uma emissão de alguns gases, dependendo da constituição, e de cinza, que nada mais é do que um carbono inerte. Esse é o efeito da temperatura de degradação. Pode fazer qualquer teste, pode pegar qualquer polímero. Se você pegar uma sacola plástica dessa de mercado e queimar, no final ela não fica, parece uma sacola preta. Na realidade, ali ela vai ficar praticamente só carbono. Eu não vou ter mais sacola, e o que for oxigênio, hidrogênio, qualquer outro material que possa se transformar num gás que volatize, ou seja, que suba para a atmosfera, vai se desprender desse material. Essa é a analogia do carvão do churrasco para a temperatura de degradação. Ela é uma temperatura catastrófica do qual eu não tenho retorno. Eu não tenho como voltar depois dela. O material se desmancha. É diferente de quando, por exemplo, eu pego o alumínio.
Se eu derreter alumínio a 600 graus, ele vai ficar líquido. O que vai acontecer com o alumínio em 1200 graus? A tendência é que ele continue líquido e não se desmanche. Essa é a grande diferença. Nos polímeros eu não tenho isso. Eles literalmente se destroem a partir do momento que eu coloco o calor para dentro do sistema e ele ultrapassa a temperatura de degradação. Dúvidas? Ah, a carne fica pronta, depende, né? Tem gente que queima a carne, né, Samuel? Eu tenho uma pergunta. Eu As quem? Ah, temperaturas, Yasmin. Show. Yasmin, elas são provavelmente, né, essa é a minha teoria, que elas influenciam diretamente na escolha dos processos de reciclagem, né? Sim. O que que vai acontecer? Muitas vezes essas temperaturas vão afetar no sentido do que eu não vou conseguir reciclar no sentido de reaproveitar, que é o caso dos termofixos. Os termofixos têm muita restrição de aproveitamento e aí eu não consigo reaproveitar. Então, na realidade, a reciclagem de termofixos, né, Yasmin, ela está muito focada no quê? Em descontinuar ou diminuir o tamanho do material e utilizar ele como um aditivo em outro, certo? É diferente de quando eu pego um termoplástico. Termoplástico eu vou degradar, eu não trabalho na degradação dele. O que que pode acontecer? Coisas que acontecem na vida real, tá, pessoal? Se vocês pegar um produto de plástico que for branco, ele ter algum ponto preto, pode ter certeza que ali em algum momento houve uma degradação muito pequena, porque alguma parte lá da máquina que fazia a peça estava com uma temperatura acima e degradou aquele ponto. Pedro, eu vou avisar o professor Flávio que a carne dele tá ficando mal passada no churrasco, tá? Brian, eu não entendi o que que é simpós. Essa gíria é nova para mim. Ah, piorou. Simpizé é outra língua. Ah, ok. Mais alguma dúvida? Pois bem, últimas informações da aula de hoje. Eu à tarde vou estar disponibilizando, não, formatando a primeira avaliação. Como é que são normalmente as avaliações? São um grupo de 10 a 15 questões no Moodle. Eu disponibilizo e aviso, ó, a partir de tal momento está disponível a prova e vocês têm normalmente de 5 a 7 dias para a realização da mesma, certo? Aí, terça-feira que vem é dia 21, né? Nós vamos ter um encontro síncrono que eu vou começar a falar sobre os processos de transformação dos materiais poliméricos. Dúvidas sobre a prova, pessoal? Vai ser tipo questionário no Moodle? Exatamente. Mas sempre tem uma surpresinha do tipo assim, descubra. Mas é um questionário, tá, Aline? De 10 a 12, 15 questões, vai variar muito de como eu vou formatar. Que nem eu disse, Brian e Samuel, de 10 até 15, e assim que eu disponibilizar, tiver disponível para vocês, eu aviso no grupo, entre hoje e amanhã. Mini dica. Ó, Pedro, mini dica, vamos lá. Introdução aos polímeros, classificação dos polímeros, comportamento mecânico e temperaturas características. Uma mini dica. É, um mini dica depende, né, Samuel? Acho que essa piada aí não caiu bem. Certo? Mais alguém tem alguma dúvida coerente que não seja um mini dick ou um... Certo, pessoal? Então eu vou encerrar aqui a gravação, já que tem uns dois de bobice já.